Olá, aqui é o Ayrton Júnior e nessa dica você vai aprender duas formas para captar o áudio de uma entrevista à distância. Vamos lá? Bom, então se você for fazer uma entrevista à distância, existem algumas possibilidades. Eu vou começar pelo Skype. Então basta que você abra o aplicativo do Skype e antes de fazer a chamada com alguém, é bacana você vir aqui em Preference ou até mesmo em Áudio e Video Settings e confirmar se está certinho aqui. No caso, eu não vou utilizar a câmera, mas eu posso ver o convidado e o microfone está certo, que está na X18, que é a minha placa de som, e também no alto-falante da X18. Então, beleza. Você pode até fazer um teste de áudio, mas como eu já fiz isso, eu vou fazer a chamada. Então, eu vou clicar aqui no Felipe e vou fazer a ligação com ele. E aí, Felipe, beleza? E aí, na paz, de boa? Tranquilo. Então, eu fiz a chamada, o Felipe atendeu. Para a gente começar a gravar essa entrevista com ele, é só vir aqui nesse cantinho, no botão de mais, e aí colocar em Start Recording. Feito isso, já vai aparecer aqui no canto esquerdo. A partir do momento que começar a contagem, então ela já está valendo. Então eu poderia fazer a entrevista com o Felipe, eu vou até pedir para ele falar um pouco, para a gente fazer esse teste de áudio. E aí, Felipe, como que você está? Tô bem, tô ouvindo bem aqui o áudio, tá legal. Tá chegando bem o áudio? De boa, Beleza. tranquilo. Então, a partir do momento que começar a gravar, faz um teste com o convidado. Beleza, assim que você terminar a chamada, Felipe, eu vou desligar um momento aqui, eu já volto a te ligar para a gente continuar as demonstrações. Tá ok. Assim que a gente encerra a chamada, elas vão ficar disponíveis para a gente. Aqui na própria conversa, inclusive, já aparece. Então, como ele estava usando o vídeo, eu tenho, inclusive, a possibilidade de utilizar esse vídeo, mas também, se você não quiser, for só realmente com o áudio, você pode simplesmente ignorar o vídeo. Mas eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá começando. A partir do momento que começar a contagem, então ela já está valendo. Então, eu poderia fazer a entrevista com o Felipe. Eu vou até pedir para ele falar um pouco, para a gente fazer esse teste de áudio. E aí, Felipe, como que você tá? Tô bem, tô ouvindo bem aqui o áudio, tá legal. Tá chegando bem o áudio? De boa, tranquilo. Beleza. Então, beleza. O áudio dele rolou. Aí, o que eu poderia fazer também é já no Audition ou em qualquer software que você esteja utilizando, enquanto está gravando, por exemplo, ali no Skype, eu poderia dar o REC aqui, habilitar, e começar a gravar essa minha voz. Então, nessa pista aqui do apresentador, que no caso é o host, eu vou ter somente a minha voz, e aí depois eu posso importar esse áudio do Skype. Então, basta que venha aqui, eu posso fazer o download, então Save As, e aí ele tem já aqui no formato MP4, eu salvo em algum lugar, e depois importo essa faixa aqui pro Audition ou pro software que você estiver usando. Então, aqui vai ficar só a minha voz e depois aqui eu faço os recortes só da voz dele. Uma outra possibilidade é utilizar o Discord, e eu acho uma das formas mais fáceis, e além disso ele grava em multipista. Então, para fazer isso, basta você instalar o Discord, ou você pode até tentar pelo seu navegador, mas eu prefiro, como host, ter o aplicativo. Então, você vai vir aqui, se você quiser também pode já checar as suas preferências de áudio. Então, Voice and Video você pode checar e mudar aqui para a placa de som que você preferir. E aí, você clica aqui no mais para adicionar um servidor. Então, eu vou clicar em Create. Então, eu vou colocar aqui um nome podcast mesmo. Vou colocar em Create. Aí eu posso, através desse link, mandar para uma pessoa que será o meu convidado. Então, basta clicar aqui em Copy e mandar para essa pessoa. Depois que você mandar o link, é só esperar ela entrar aqui no canal. Então, clicando aqui, você pode criar outros canais de voz. Isso é bem utilizado para quem joga, porque aí cada time fica, digamos, em um canal de voz, em uma salinha, para que ninguém ouça a tática do outro. Mas aqui, no caso, basta que fique numa mesma sala, você e o convidado. Então, o Felipe já entrou em General. Então, vou fazer o teste. Felipe, você me ouve bem aí? Na escuta, me ouve? Beleza, escuto. Então, a partir do momento que o Felipe já estiver aqui, o que você vai fazer é entrar nesse site, que é o greg.chat/home, e aqui é bem tranquilo realmente. Se você ainda não tem o Greg adicionado como seu amigo do Discord, eu vou mostrar novamente aqui na inicial, que eu já tenho o Greg como amigo. Vou voltar aqui para o canal de voz. Se você ainda não tem, basta que você entre nesse site e colocar Invite Greg to your Discord server. E vai convidar o Greg, que é um bot, para o seu servidor.
basta clicar ali em convidar, e aí você vai selecionar o servidor. Então, eu vou chamar ele aqui para o podcast, que é o único servidor que eu criei. Os outros eu fui convidado, então mantém tudo assinalado aqui e autoriza. Já até apareceu a mensagem. Vamos voltar aqui para o Discord. Então, beleza, o Greg está online, ele está aqui. Ok. Então, novamente, aqui no site, em How to Use, nós temos alguns comandos para pedir que o bot entre nessa sala e inicie a gravação. Então, aqui tem tudo bem explicadinho, as diferenças que há em cada comando, mas eu vou colocar, por exemplo, aqui. Vou copiar esse código. Vou vir aqui no Discord. Now recording. Já até apareceu aqui a voz do Greg falando. Então ele já está aqui também com a gente e já está gravando. Então, supondo que a gente estivesse fazendo a entrevista, então o Felipe pode falar novamente só para a gente ver se o áudio está legal. E aí, Felipe? Teste. Beleza, vocês repararam que teve uma pequena falhinha, então aí é um outro ponto que eu gostaria de comentar. É legal fazer essa gravação à distância, porque você depois baixa esse arquivo multipista e já pode importar, porém, vamos lembrar que nós estamos trabalhando com internet. Internet pode falhar, então não é bom você depender somente disso. Então, uma opção legal é você pedir para o seu convidado para que ele também grave pelo próprio computador a voz dele. E aí, caso você tenha algum problema nessa transmissão, ele pode te enviar esse arquivo e aí não vai ter erro, porque esse arquivo ele gravou diretamente no computador e não dependeu dessa transmissão de dados. Aí pode usar, por exemplo, um QuickTime da vida, que é o que eu uso aqui, e pedir para gravar o áudio. Ou até outro software nativo, enfim. Existem muitos softwares para gravar áudio, é realmente algo bem simples, para que você tenha redundância. Isso é muito importante, porque supondo que você só gravou pelo Discord ou pelo Skype e teve um problema na internet. E aí deu uma picotada no som, na hora, de repente, você não percebeu, e quando estava editando, viu que estava faltando um pedaço. Então, isso seria bem ruim, nem sempre você consegue marcar uma nova entrevista com a pessoa. Então, é melhor prevenir, gravar em redundância, apesar de que, geralmente, isso aqui funciona super bem, mas ali, por exemplo, já deu uma picotadinha no áudio. Então, vamos ver novamente, Felipe, como é que tá aí? Aqui eu ouço bem. E por aí? Beleza, agora ele falou, veio tranquilo o áudio, não teve nenhuma falha. Então, a partir do momento que a gente iniciou a gravação, a gente utilizou esse comando. Quando quiser terminar essa gravação, basta vir aqui e aí você fala para o Greg sair. Então, vou dar um copia e cola. O Greg saiu da nossa sala, mas ele já me mandou uma mensagem aqui. Então, ele coloca um link de download. Se você quiser deletar esses arquivos também é possível. Então, clicou aqui no link, colo aqui. E aí eu tenho a opção de baixar em multitrack, ou se eu já quiser que todos os áudios venham numa única faixa de som. Então, nesse caso, como a gente vai editar o podcast ainda, é importante baixar em multitrack. No caso, teria a voz do Felipe em uma faixa e a minha voz em outra faixa. Só que a minha voz eu vou ignorar, porque eu já poderia gravar diretamente aqui no Audition ou no software que você estiver utilizando para edição e gravação. Você já pode ir gravando a sua voz e depois só importar a voz do convidado. Então, vou voltar aqui. Se eu clicar, por exemplo, aqui em Wave, ele vai carregar um pouquinho. E aí pode ver que ele está gravando aqui o Felipe, e esse aqui é o meu login. Então, ele vai baixar esses dois áudios. Baixou o áudio, a única coisa que você vai fazer é importar isso aqui novamente para o seu software de edição. Então, essa possibilidade do Discord de gravar em multipista é muito legal, porque supondo que tivesse aqui nessa sala eu, o Felipe e até outros convidados, então seria bem bacana que tivesse o áudio de cada um separado, porque aí a gente tem mais possibilidade de edição, de repente pega uma voz que não está com um timbre tão legal, passa um equalizador, um compressor, e aí tem essa opção. Em contrapartida, se você baixar o áudio já consolidado, você não vai ter muito como mudar isso, a não ser que vá cortando, mas às vezes um convidado fala em cima do outro. Então, eu gosto dessa opção, eu acho o Discord uma ótima opção, porque dá para entrar pelo navegador, o convidado ele não precisa necessariamente fazer o download do aplicativo, é um programa também bem leve, e enfim, muita gente está utilizando o Discord para o podcast, mas também é um software já bem conhecido para quem joga. Então, bom, basicamente seria isso, Felipe, valeu aí pela participação aqui na aula. Valeu, eu que agradeço. Precisando, é só chamar. Valeu, então terminou a chamada, a gente pode desligar aqui, por exemplo, o Discord.
E aí já não está mais acontecendo nada aqui, beleza. Então a gente fez essa transmissão. Vou voltar aqui para o Chrome só para mostrar que já tem os arquivos aqui. Ele já fez inclusive o download. Então vou abrir aqui no Show in Finder para mostrar esses dois arquivos. Então, por exemplo, aqui está o áudio do Felipe. Aqui eu ouço bem, e por aí. Então repare que só tem o áudio dele. Da mesma forma, se eu quisesse utilizar esse meu áudio, eu poderia, mas como eu já disse, eu preferiria ter gravado aqui diretamente no software. Então depois eu poderia simplesmente pegar esse áudio dele e arrastar aqui para o Audition. Ele vai fazer uma conversão, porque eles estão provavelmente em sample rate diferente, é isso que ele mostra. É só dar OK. Então aqui ficaria o áudio do Felipe. Pode reparar que essa parte é um suposto silêncio, eu digo suposto porque a gente tem ruído. Então é o processo de edição. Isso aqui a gente poderia deletar e deixar só o áudio dele. E aqui em cima, caso eu tivesse feito a entrevista com o Felipe, teria a minha faixa de voz e aqui só a faixa de voz dele. Da mesma forma, se eu tivesse mais convidados, eu teria mais arquivos para fazer o download, e aí eu poderia abrir novas pistas e colocar também os outros convidados, inclusive nomear. Se você tiver dúvida ou sugestão de tema, não deixe de escrever aqui nos comentários e ativar o sininho da notificação para que você não perca mais nenhuma dica. Nos vemos no próximo, até mais!